Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, doutrina do pecado, a marteologia. Fizemos já a introdução na aula passada. Se você perdeu a aula passada, ela está aí no meu playlist, tá bom? Acesse aí a marteologia. Bem, hoje nós vamos aprender a origem do pecado, a origem do pecado. Uma coisa já de cara que nós precisamos aprender: nós não inventamos o pecado, não somos os criadores do pecado, pelo menos isso, uma vantagem. Mas então, quem inventou o pecado? Eu vou colocar dois textos para você. Embora alguns teólogos conservadores, tementes a Deus, não concordem com esta corrente teológica, mas ela é bastante aceita no meio evangélico, ok? Depois eu vou explicar como fazer neste caso, quando nem todos concordam com a mesma linha de pensamento, ok? Vou colocar na tela primeiro então os dois textos, vou explodir aí para você. Olha aí na tela. A rebelião angelical. Então, tomando como base Ezequiel 28, eu vou só ler o versículo 15. Diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isaías 14, 12 diz assim: Como caístes desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Muito bem. Então, estes dois textos proféticos, um do profeta Ezequiel, outro do profeta Isaías, muitos teólogos atribuem a queda de Satanás. Como não é unanimidade, não tem problema. Se você que está assistindo a minha aula fala, não, mas eu não concordo com esta interpretação, não tem problema. O que é importante e que todos concordam com o texto que eu vou ler agora. Olha aí na tela. Satanás e sua origem pecaminosa. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Depois aí um pedacinho da primeira carta que João escreveu, 3:8. Porque o diabo peca desde o princípio. Então, como eu estava dizendo, ainda que você não concorde que o texto de Ezequiel é uma referência a Satanás, o texto de Isaías 14 é uma referência a Satanás, mas uma coisa todos os teólogos concordam, que quem inventou o pecado foi o diabo, e antes de nós. Isso daí é padrão no ensino da Bíblia, no ensino da teologia. Então veja, primeiro, quem inventou o pecado foi o diabo. E quando? Antes de nós. Antes de nós, porque nós vamos já encontrar Satanás tentando a mulher no paraíso, tá bom? Então esses dois pontos são importantes. E por que nós sabemos disso? Porque Deus não é o autor do pecado, claro que não. E para isso nós temos também textos bíblicos. Olha aí na tela, vou expandir para você. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32:4. Olha outro texto. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja a praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Jó 34:10. Tá vendo? Então nós já sabemos, Deus não é o autor do pecado, não é o autor do mal. Temos dois textos bíblicos aí que nos garante isto. E outra, já aprendemos que não fomos nós que inventamos o pecado. Quem inventa o mal, a maldade, o pecado, a desobediência é Satanás, como nós lemos no texto de João 8:44, ok?
Muito bem. Então, o pecado já existia. Já existia, porque nós vemos Satanás tentando a mulher no paraíso. Isso nós vemos em Gênesis 2:17. Vou explodir para você aí na tela. O argumento diz: de forma voluntária, Adão e Eva pecaram contra Deus. Deus tinha dito ao casal que poderia comer de toda a árvore. Aí vem o texto: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está vendo? Então, Deus fez o homem, a mulher, colocou no jardim, deu liberdade para o homem e uma condição. Aqui nós acabamos de ler. Agora veja o que diz o texto de Gênesis 3 e versículo 6. Olha aí na tela. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tá vendo? Aí nós temos toda a história bíblica, é só ler o relato de Gênesis, Eva sendo tentada pelo diabo, que usou como instrumento a serpente. Depois nós vamos tratar esse assunto com mais detalhes. Então Eva foi induzida a pecar, o pecado já existia, pecou. Aí Adão também pecou, e a partir deles, então, todos os que nascem do casal nascem com o pecado. Por isso que nós achamos melhor o termo culpa herdada e não pecado original, porque o pecado original, o primeiro pecado, é criado por Satanás, tá bom? Na próxima aula nós vamos aprofundar este assunto. E se você quiser mais material, mais informações, inclusive matérias sobre quem é o autor do mal, matérias gratuitas, você pode acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá você tem muito material gratuito. E a nossa promoção, aquele desconto especial para adquirir o nosso curso de teologia, que são 5 módulos impressos que nós enviamos aí para você pelo correio, as atividades já estão todas aqui dentro, você também faz pelo nosso site, tá bom? Agora, aquela promoção, aquele super desconto é só até o dia 10 de dezembro. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Como eu sempre digo, não é gastar dinheiro, é investir. Investir em você, investir na obra, aprender e crescer no conhecimento da verdade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.